Olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Parabéns pelo dia de hoje. Hoje é dia 9 de setembro, é o dia do administrador, da administradora também, né? E quem de nós não é administrador, né? Do nosso dinheiro, da nossa casa, da nossa família, do nosso local de trabalho, né? Mas existe um profissional específico que trabalha para nos auxiliar no dia a dia com a organização do nosso local de trabalho, principalmente. Quero parabenizar todos os administradores, né? E dizer que administrar é usar recursos escassos e torná-los suficientes para obter bons resultados. Então, quando a gente tem um recurso que é muito escasso, a gente consegue um bom resultado, significa que a gente conseguiu administrar bem aquele recurso, né? Eu me chamo Tatiane Soares, sou personal organizer, me formei no ensino médio com administração, também em ensino superior como assistente social e estou aqui hoje para orientá-los, né, e trazer um pouquinho mais de informações sobre a organização do dia a dia no local de trabalho, tá? Bom, eu sei que quero agradecer a Tatiane Borges, né, que me chamou para essa atividade de hoje, no Dia do Administrador, da Câmara Municipal de Araraquara. Fico feliz de estar aqui auxiliando a todos os profissionais e a todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, né? Eu venho trazer para vocês um pouquinho de luz sobre a questão da organização. E não é só falar de questões técnicas, né? Nós precisamos pensar em todo o contexto do local de trabalho. E sabendo que uma Câmara Municipal, ela vem para trazer voz à população, né? A Câmara Municipal, ela elabora leis e ela fiscaliza o poder público, nós sabemos que muitos são os prejuízos nos municípios, né? Escassez de funcionários, escassez de dinheiro, escassez de transferências desses dinheiros, né? E muitas vezes a Câmara com certeza vai receber reclamações de coisas que a Prefeitura não conseguiu fazer adequadamente, não conseguiu cumprir no calendário, né? E o processo de trabalho dentro da Câmara vai incluir todas essas questões de atender a população, elaborar as leis, ter reuniões, ter contato com pessoas, com jurídico, arquivos, né? Tem todo um sistema, um fluxograma que precisa seguir, né? Mas para vocês que estão retornando ao trabalho, que eu sei que vocês ficaram no período da pandemia ausentes do seu local de trabalho, a mesa de vocês deve estar imensa, né? Cheias de papéis. Então, para isso, a Tatiane me convidou para trazer um pouquinho de luz para vocês, para gerenciar toda essa rotina. E aí, o que eu penso sobre isso? Vocês vão precisar definir metas, saber quais são os objetivos do seu local de trabalho. Então, se você está na Câmara Municipal, você tem noção dos objetivos que esse espaço tem de meta, né? E o que ele precisa atingir. Então, precisa ter um planejamento básico, de controles do que entra e do que sai, para você poder montar o seu fluxo de trabalho, né? E tornar o seu trabalho mais tranquilo. Imagino que retornar para sua sala de trabalho depois de tanto tempo ausente vai ser assustador. Mas respira fundo, tá? Pense que coisas que você vai precisar administrar, organizar e colocar em prática, né? Alcançar o resultado de tudo que foi deixado lá, vocês vão precisar de tempo. Para isso, vocês vão receber agora 6 dicas importantes para essa rotina. Primeiro, vocês vão organizar o local de trabalho de vocês, né? Organize o seu local de trabalho, organize a sua mesa, organize o que é estoque, organize o que é rascunho. Precisa deixar as posições das coisas na sua mesa, dos objetos na sua mesa, de um jeito que sobre espaço. Então já comece assim. Você vai chegar no seu local de trabalho, vai estar aquela montoeira de coisas em cima da mesa. Comece a separar. Dê espaço para seu manuseio, né, das suas ferramentas. É importante você deixar próximo as coisas que você vai mexer com mais frequência. O lápis, a caneta, o carimbo, né, o grampeador. Ferramentas do seu dia a dia que são importantes e são rápidas, né? Então é importante que você limpe a sua mesa, né? Não vai jogar os papéis de um lado para o outro tudo no chão.
mas você vai abrir aquele espaço que seja confortável, né? Tem pessoas que gostam de ouvir uma musiquinha bem baixinha para dar uma animada no seu dia. Tem pessoas que preferem trabalhar no silêncio. De acordo com o seu local de trabalho, faça o que for melhor para você, tá? Não deixe a bagunça acumular. Mas aí você vai me dizer, Tati, já acumulou, né? Passei esse período da pandemia todo longe da minha mesa de trabalho e está tudo desse tamanho. Então, vai aos poucos. Mas não deixe acumular não deixe estacionar as suas tarefas ali. Separe os temas que estão relacionados um com o outro, né? Se está relacionado às leis, se está relacionado às queixas da população, o que está relacionado com cada vereador, o que está relacionado com outro departamento. Então, você vai separando tudo isso por categorias, não deixe acumular. Conheça as prioridades para organizar a sua rotina. Então, se você sabe que determinadas coisas que você fez em casa já foram liquidadas, já não vão precisar mais ser revistas, deixa elas de um lado para o arquivo. Ela já não é mais sua prioridade. Talvez você nem precise mexer nesses papéis agora para separá-los, para definir em que arquivo ficará, né? Se é no da sala ou se é num outro arquivo mais específico. Deixe isso para depois. Então, conheça quais são as suas prioridades, porque aí você, de hoje para frente, né, do dia que você começou e retornou nesse trabalho para frente, você vai começar a organizar de forma eficiente, tá? Então, aquilo que estava ali, você deixa para o lado. Provavelmente já foi resolvido. Se tem coisas pendentes, você põe próximo de você e vai definindo qual é a prioridade de resolução dessas atividades. Então, não esqueçam, se já está resolvido, deixa para você separar para o arquivo depois. Isso não é mais urgente, isso não é mais tão importante. Organize o seu tempo. Então, assim, você voltou a trabalhar, você tem o seu horário de 8 às 5, de 7 às 4, não sei, de 8 às 2, né, dependendo. Então, não adianta ficar ali acumulando reclamações e dizendo, meu Deus, olha essa mesa, olha como que ela está, olha o tanto de coisas, onde eu vou parar, por onde eu vou começar. Isso não vai te levar a nada, isso vai te levar a perder tempo, né? Então, planeje tudo que você for fazer no seu dia. Deixe tudo anotado depois que você separou o que é prioridade para ser feito. Você identifica nessas prioridades o que ainda é mais urgente de todas, né? Então, você vai definir aquilo dali, a prioridade da prioridade. Você vai colocar essas coisas em ordem de afazeres, né? O que é mais urgente primeiro e depois vai seguindo. Então, estipule um tempo de duração para cada atividade. Se são atividades cansativas, não adianta você ficar ali remoendo, batendo em cima, tentando escrever um relatório em que não vai conseguir fluir, porque você já está com a cabeça cheia, você está vendo um monte de coisa. Então, por isso, limpe a sua mesa e deixe que o seu trabalho flua com mais harmonia, com mais tranquilidade, com mais paz. Você conseguindo um tempo para definir as tarefas, um tempo para realizar as tarefas e um tempo para o seu café, um tempo para o seu banheiro, um tempo para você respirar, você vai ver que o seu ritmo vai fluir muito melhor. Claro que existem intercorrências, né? No meio do caminho sempre aparece alguém, mas aí você precisa voltar e se concentrar no que é a sua prioridade, entende? Limite o seu horário de trabalho. Não adianta você ficar batendo papo de 8 a meio-dia e depois querer ficar no horário da tarde, se você sai às 2 horas, até às 5 da tarde para resolver as coisas. E dizer, funciona melhor à tarde, mas você ficou a manhã inteira batendo papo. Isso não é legal no seu ambiente de trabalho, qualquer que seja o seu ambiente de trabalho, né? Se é a sua sala em que você pode definir o que vai fazer ou não, é importante que você limite o seu horário. Quando você limita o seu horário, como eu falei antes, você dá um tempo para realizar as tarefas e também se permite um tempo para você dar uma respirada, ir no banheiro, lavar o rosto, descansar, tomar um café, né? É importante para que você não fique cansado, estafado e trabalhe somente naquele horário que já foi pré-estipulado, certo? Se acontecer alguma intercorrência, isso vai ser uma exceção.
Se todo dia as exceções acontecem, então vocês precisam rever o seu local de trabalho, a sua hora, o seu tempo, né? Escolha as suas ferramentas. Como que é isso? Como que eu vou escolher as minhas ferramentas, né? Bom, tem gente que trabalha com celular. Tem gente que precisa trabalhar com o celular porque precisa responder através do celular, dos aplicativos e tudo funciona muito mais rápido. E precisa da internet ligada. Então, para que você não se distraia com essas atividades que você está executando no celular, chegou a mensagem de notificação? Passa reto, tira ela. De preferência, você pode escolher retirar as notificações do celular e deixar o seu tempo mesmo para que você se envolva na atividade que você está programando. Então, no celular, você pode incluir lembretes. No celular, você pode colocar os lembretes do que você tem para fazer ao meio-dia, do que você tem para fazer às 10 horas. Você pode colocar os lembretes das atividades que você tem e ele vai tocando. Mas que isso não seja irritante aos seus ouvidos, né? Porque se toda hora ele tocar e você começar a desligar, é porque esse método não funciona mais. Então, fica uma sugestão para quem usa o celular, que use esse celular de uma forma adequada. E se você está no escritório, se você consegue usar o computador, você tem ferramentas próprias, muitas vezes, para poder utilizar no seu próprio computador. Você pode colocar o despertador da agenda do computador, você pode utilizar as ferramentas que o seu local de trabalho te possibilita. Então, não sei se tem algum sistema na Câmara Municipal em que todos conseguem se comunicar por ali, né? Não sei se tem algum sistema de cadastro, de pedidos. Então, é importante você conhecer qual é o funcionamento e a rotina da instituição que você está. Você estando na Câmara Municipal, tem uma rotina de entrada e de saída de documentos, agendamentos, horários para falar com o vereador, horários para resolver, horários para reuniões. Então, é tudo muito importante que você tenha uma agenda, né? Uma das ferramentas que a gente mais conhece, né, é aquela agenda de papel, né? Ela tem um espaço em que você, a cada horário, você coloca uma notificação ali, né? Um tipo de compromisso. Então, o que você pode fazer? Se é agenda de papel ainda, você abre a agenda e coloca ali. Se você quer incluir alguma demanda em que não é fixa daquele dia, que pode ser posta, resolvida naquele dia, mas se não der certo, você pode colocar em outro lugar, então você pode colar post-it, né? Você escreve num post-it, então aqui é um post-it. Então, você escreve no post-it o que você quer naquele dia, o que você pretende fazer, e se der tudo certo, ok. Se não der, você tira esse post-it para a próxima página, para o próximo dia, né? Uma outra ferramenta é a agenda do Google. Não sei se vocês já viram, né? Mas em muitos departamentos, e todos nós acabamos fazendo um e-mail, um Gmail, né? Para poder acessar o celular, para poder mexer nos aplicativos, né? Então, se você utiliza o seu trabalho, o seu celular, ou um e-mail do Gmail no seu trabalho, né? É importante que você pode abrir na aba Agenda e colocar ali naquela agenda os seus compromissos. Vocês podem colocar cor nesses compromissos, vocês podem mudar o tipo de letra, o tipo de tamanho, vocês podem colocar para despertar, para fazer como um lembrete, ele vai tocar de 30 em 30 minutos até você resolver. E isso é desgastante quando se torna uma prática diária, mas se é algum compromisso muito importante em que você não pode perder, então é importante que você coloque o lembrete, certo? Bom, mais uma coisa como ferramenta, né? São os e-mails. Acredito que todos vocês tenham mexido nos e-mails durante a pandemia, porque vocês trabalharam de casa, né? Então, pensando nisso, imagino que os e-mails não estão acumulados, né, na caixa, esperando vocês abrirem para resolver. O que é a minha sugestão? A partir de hoje, vocês pegam a caixa de entrada, que ela fique vazia. E como vocês vão fazer isso? Vocês pegam a caixa de entrada a partir de hoje, se tiver algum e-mail ainda
para ser lido ou ser resolvido, vocês montem uma pastinha de e-mails dizendo a resolver ou ver com calma. Então, nessa pastinha ver com calma é a hora que você vai ter um tempinho no seu trabalho e que você vai abrir ela e vai olhar e vai jogar esse e-mail, né, lançar esse e-mail em outra pasta. Então, aí, quando você cria nichos no seu e-mail, né, são pastinhas de ver com calma, a pasta de a fazer, a pasta delegados, foi delegado para alguém fazer, e esse alguém, se de repente você quer pôr o nome, fulano de tal, ou departamento tal, setor tal, vereador tal. Então, vocês podem definir essas pastinhas de acordo com a necessidade do seu espaço de trabalho, dependendo do que você faz naquele local de trabalho, né? Se você está atendendo algum vereador, então você vai pegar essa pastinha e você vai colocar o nome do vereador que você está atendendo. Mas tem coisas que chegam para você que não é para você resolver, é para outro setor. Então você abre esse e-mail, põe na pastinha outro setor, escreve o nome desse setor. Dessa forma você vai conseguir ter uma paz, porque quando você olhar a sua caixa de entrada limpa, não é porque você não tem nada para fazer, é porque você definiu os locais que serão resolvidos tais e-mails, né? E o que for para ser resolvido e pode ser resolvido rapidamente, o que você vai fazer? Abrir, responder e vai dizer ok respondido, ok recebido, ok, e responda se de repente é alguma resposta de confirmação de reunião, alguma coisa do tipo, né? Então, tudo que for para ser feito bem rápido, você pode agilizar isso com a sua resposta ali mesmo. Se você já abriu o e-mail, já identificou o que é, você não vai precisar jogar para uma caixa para depois olhar essa caixa. Você responde ali e põe na pasta resolvido. E aí tá ok, é menos uma coisa. Então, procure fazer tarefas que são mais rápidas, para que você consiga identificar a sua rotina e a sua produtividade daquele dia. Claro que as coisas tensas e pesadas precisam ser resolvidas, mas quando você determina um período ali de 30 minutos, 40 minutos ou até mesmo 1 hora, em que você resolve um monte de coisas mais simples, você se sente melhor, você se sente mais confortável e mais confiante, inclusive para se debruçar nas coisas que são mais difíceis, né? Além da agenda do Google, além da agenda física, né, em que você pode abrir e fechar, você tem a questão dos e-mails. Existe também o Drive no Gmail. Então, assim, ó, tem o Dropbox. Tem gente que trabalha com Dropbox de arquivar documentos ali na nuvem. Tem gente que trabalha com Drive, tem gente que trabalha com Evernote. Tem vários sistemas de nuvens que você pode guardar os documentos, mas guarde os documentos que são mesmo importantes, tá? O que for necessário imprimir, imprima, mas nós estamos entrando num movimento de uma tecnologia em que a gente não vai precisar mais de tantos papéis. Se é importante o papel para você assinar e passar para outro departamento, ok, que faça. Mas se é possível só manter na parte digital, você pega o seu papel que já está impresso e escreve: este documento se encontra, a resposta desse documento se encontra na pasta tal do computador, ou do Drive, né, ou do Dropbox. Então você pode, a caneta ou um post-it, deixar ali anotado naquele documento que você tem, aonde está a resposta. Você não precisa imprimir cada vez que você for fazer um documento ou atualizar esse documento. A gente precisa talvez repensar sobre os tipos de impressões mesmo que precisamos fazer, né? O que é importante da impressão? É importante para acumular pilhas de coisas ou é importante porque eu vou mandar para um outro setor e isso vai passar por diversos lugares? Se for imprimir um e-mail que está escrito ok recebido para imprimir, grampear no seu documento, não precisa mais gastar papel com isso. Existem outras formas, existem até carimbos que você pode colocar ali, carimbar e mostrar que esse documento já foi resolvido, né? Isso é muito simples. Para as contas hoje em dia, por exemplo, as nossas contas são pagas pela internet.
Muitas pessoas têm aplicativos em que, através desse aplicativo, ela já consegue pagar a conta de luz, de água, de telefone. E aí, o que ela faz? Ela vai imprimir aquele comprovante que foi pago? Não, ela vai lá na caixa, no caixa eletrônico, imprimir que já pagou tudo aquilo. Não, pelo menos eu, pego a minha caneta e escrevo: este documento foi pago através do aplicativo no dia tal. Então, isso é uma dica de diminuir custos, né? Como eu falei no início, os gastos municipais estão cada vez maiores e o dinheiro que vem, os repasses municipais estão cada vez menores. O sucateamento nas prefeituras e nos órgãos públicos estão cada vez menores. Então, qual é a nossa atitude hoje para administrar o pouco que a gente tem e torná-lo suficiente para alcançar o nosso objetivo, né? Então, se eu tenho poucos recursos, então eu pego aquele papel de rascunho e recorto ele para poder ele virar um documento de recadinho. Então, um exemplo, na hora que você está separando todos os seus documentos de prioridades, você pega aqueles papéis de rascunho, coloca um clips, esse é do departamento tal, e vai separando e colocando de uma forma em que você depois consiga saber para onde você vai encaminhar aqueles documentos, né? E se não precisa imprimir nada, ok também, melhor ainda, né? Existe uma forma de planejar o seu dia a dia, que a gente chama de 5W2H. Esse formato é quando a gente já tem em mente quais são os problemas e as causas dos problemas em que temos que resolver e as etapas, né? Então, a gente precisa resolver isso de uma maneira cuidadosa e o mais correto possível, né? E aí, esse 5W e o 2H significam em inglês 5 coisas diferentes do W. Primeiro, a gente vai perguntar, what? O que será feito, né? O que será feito? Quais são essas etapas? A gente vai precisar da resposta mais breve do objetivo que a gente quer alcançar. O 2 é why. Por que isso será feito, né? Quais são as justificativas do benefício desse serviço, né? Dessa atividade que será prestada, né? Quais são os motivos que justificam isso que será feito, né? Então, de repente, você vai precisar pensar em reclamações que você está recebendo e aí você, antes de tomar alguma atitude, vai precisar saber por quê, né? Por quê? Quais são os benefícios, né? O terceiro é where. Onde, em que local será feito? Qual local, qual departamento, para onde você vai encaminhar aquela reclamação, para onde você vai, de quem você vai solicitar, de que departamento você vai solicitar resposta, né? O who, isso significa quem irá fazer. De quem será a responsabilidade? Não só o departamento do fulano de tal, mas de quem será aquela responsabilidade, né? Saber inicialmente o que será feito, quais são os objetivos que você vai alcançar, o porquê, a justificativa daquilo ser feito, né? E para que departamento você precisa mandar e para quem especificamente você precisa mandar. São perguntinhas básicas. O when, quando será feito? Qual será o início e o fim desse cronograma, desse projeto, entendeu? Então, se vocês estão solicitando para a prefeitura alguma resposta, vocês já podem pensar nesses 5W, pensando o que vai ser resolvido, como e por que vai ser resolvido, a quem será destinado esse relatório que você está pedindo, né? Quanto tempo, qual é o prazo disso ser resolvido, certo? Documentos que também vocês precisam agilizar a resposta deles. E aí você vai precisar saber do H, how, como será feito. Métodos, atividades, processo, detalhar todo o processo que será feito para atingir o objetivo, né? Tentar ser o mais específico possível nesse processo. E o outro é how much, quanto vai ser gasto. Talvez para vocês, determinadas ações não precisam saber quanto vai ser gasto, mas talvez em outras sim, né?
saber quanto que a prefeitura vai gastar em determinado projeto, por que que não foi feito, qual é a resposta dessa, né? E você pode mexer nessa questão de quanto será gasto para incluir ou não nessas suas perguntas, né? É muito importante que essa planilha precisa estar o mais completa possível para que essa metodologia do 5W2H ela se torne o mais eficaz possível dentro do planejamento da empresa. Então, a Câmara Municipal, de um modo geral, precisa trabalhar pensando quem que ela vai alcançar, qual departamento que ela vai solicitar, de quem será a resposta específica, qual é o prazo, qual é a justificativa até do porquê eles não responderam no prazo hábil, né? Quais são as leis a partir daquelas respostas que vocês vão precisar votar, entrar em votação ou não, né? Para que departamento vocês vão encaminhar determinados pedidos, despachar documentos, né? Então é muito importante vocês saberem qual é o objetivo principal da Câmara Municipal, para que vocês consigam alinhar o objetivo dos munícipes com o objetivo dos vereadores, para que eles consigam representar de forma adequada as pessoas, o povo, né? A população que eles estão ali, que elegeram todos para estarem ali. Então, os administradores vão estar dando esse suporte, dando esse apoio para os vereadores. Então, tudo que tiver mais organizado possível, mais claro possível, facilita a ação do nosso vereador, facilita a ação de quem está passando por ali. Então, assim, além de uma mesa organizada, para que você consiga ter um espaço harmonioso e adequado de trabalho, além do que eu já falei, de organizar o seu tempo, definir suas prioridades, separar o que é arquivo que pode ser visto depois, separar o que é ações do seu dia, anotar na agenda. Se for uma agenda virtual, você pode definir por cor. Se for uma agenda manual, tudo bem, não tem problema. Você pode colar um post-it e tirar dependendo do que você quer movimentar naquele dia, certo? É importante que vocês, se vocês têm um armário, né, seja de pasta suspensa ou de pasta Z, ou aquelas box, né, que vocês precisam colocar os documentos, é importante vocês etiquetarem cada documento, cada caixa, né? Então, é importante que vocês coloquem de uma forma de categorias em que vocês, até se não estiverem no seu local de trabalho, o seu chefe ou o seu colega de trabalho consiga movimentar esses documentos e que não fique nada parado ali. Eu, Tatiane, eu gosto de colocar documentos separados. Então, o que vai para o arquivo, eu deixo num determinado local da minha mesa. O que eu tenho a fazer, que são pendências que eu vou fazendo no dia a dia, né? Que eu posso fazer uma ligação para um lugar, que eu posso fazer contato com uma família, eu vou deixando de um lado. E tudo que eu preciso despachar no meu dia fica aqui, na minha frente. Tudo que eu preciso fazer, eu pego aqui da minha frente, faço, escrevo, carimbo e vai. Para cá é onde já está resolvido. No meu aqui é o que eu ainda preciso continuar movimentando. O meu está nesse meio de organização porque tem o espaço de computador, fiação, então vocês vão definir no seu local de trabalho a melhor estratégia. Porque tem computador, tem impressora, tem as caixinhas de lápis, né? Tem tudo isso que ocupam ou não a mesa, né? Mas precisam estar ali próximos, porque são coisas que a gente precisa no dia a dia. Então, coloquem etiquetas, pensem sempre que, principalmente agora com essa pandemia, muitas vezes a gente precisa ficar em casa por um problema de saúde e quem está no nosso local de trabalho precisa saber continuar o serviço que está ali. Se aquela pessoa sabe fazer, no mínimo ela tem que olhar e saber aonde você parou, certo? Então deixe tudo pronto para que o próximo que vier a utilizar aquele espaço consiga entender de forma clara o que você deixou pendente, tá? Eu sei que agora vocês estarão retornando ao trabalho, será um retorno de muitas tarefas, de muitas coisas, mas se vocês não tirarem um momento para planejar,
verificar os compromissos daquela semana, verificar as outras agendas, né? Saber o que outros vereadores estarão fazendo, as reuniões, outras pessoas de contato. Se vocês não fizerem isso, vai acumular coisas, certo? Precisa enviar convites. Então, assim, ó, na segunda-feira, no caso de vocês, no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana de retorno, verifiquem todos esses detalhes para serem atualizados. E tem coisas que ficaram para trás, deixe para trás. Já foi. Comece a partir de hoje. Porque se você ficar acumulando a lamentação dizendo que o que foi para trás não vou dar conta, não vou resolver, não é assim, não dá certo, vai virar uma bola de neve, vai virar uma muvuca na sua mesa, né? Então é muito importante reavaliar a agenda, saber se você consegue incluir ou tirar coisas, tá? Uma outra sugestão com relação à agenda, que é um pouquinho diferente provavelmente na Câmara, mas a gente pode tentar adaptar, que é blocos, né? O que a gente pode fazer? No horário da manhã, eu tenho isso e isso para fazer. Então, eu tenho 3, 4 coisas. Eu não preciso colocar as coisas escritas. 8 horas da manhã, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11. Quando a gente faz esse tipo de separação numa agenda, a gente limita o tempo de atividade para cada coisa, a ponto de que se a gente não consegue resolver aquilo, a gente, além de embananar todas as outras atividades, a gente se sente culpado e acaba deixando para trás e não completa o que tem proposto naquele dia. Então, assim, ó, tem coisas, a gente vai limitar, sentar numa mesa, limitar fazer um trabalho por um determinado tempo. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente escreve na agenda 8, 9, 10, se você não fizer o das 8 no tempo que você estipulou ali, você fica frustrado. Então, a minha sugestão é bloco da manhã, bloco da tarde. No bloco da manhã, você vai escrever todas as coisas que você precisa saber com a consciência de tempo, óbvio, né? Se você colocar 10 coisas que duram 1 hora, você não vai conseguir fazer de manhã. Agora, se você coloca 10 coisas que duram 15 minutos, 20 minutos, já vai dar um pouquinho certo, né? Então, pense no tempo que duram aquelas coisas e coloque em blocos. Blocos do horário da manhã, você consegue definir certinho o que você quer fazer. Blocos para depois do almoço. Então, entre o almoço e um lanche ou a saída, você já consegue definir outras atividades. Então, isso é uma das minhas sugestões, né? É importante que você bata o olho na agenda e saiba o que vai acontecer naquele dia ou naquela semana. E faça revisões, né? Se forem coisas que estão escritas já há muito tempo, revisa se aquilo é realmente importante, se não já foi cancelado aquele compromisso, tá? Reveja isso com frequência, porque para uma rotina ser eficaz, ela precisa ser revista. Não adianta deixar lá escrito e passar 1 ano depois e falar: nossa, meu Deus, pulei aquela parte ou aquela reunião, eu nem fui. Mas se você nem abriu a agenda, você não olhou os e-mails, não identificou o dia do cancelamento, não vai adiantar nada ter uma agenda escrita um monte de coisas, certo? Então, assim, ó, é muito importante o dia do administrador, mas só não somente este dia, né? É importante o ano inteiro, porque a nossa vida sem uma administração, sem um planejamento, sem uma organização, ela flui de um jeito diferente, um jeito mais bagunçado, né? Eu costumo falar para a gente desbagunçar a nossa casa, né? Então, quando a gente desbagunça a nossa casa, desbagunça a nossa mente, a gente desbagunça a nossa vida, né? Então, o que está bagunçado, a gente organiza. Mas essa palavra já está tão, né, clichê aí no mercado. Tudo é organiza, 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 e no final das contas, ninguém está organizando nada. Então, eu trouxe uma nova frase aí no meu cotidiano, que é: desbagunce a sua vida e viva organizadamente, né? Eu gosto muito disso porque quando a gente tira o nosso momento também no nosso local de trabalho, de viver organizadamente, de ter aquele café
com os colegas de trabalho, em que a gente troca as dificuldades, bate um papo, pensando nas dificuldades dos outros setores, sabendo o que está acontecendo com o outro colega, sabendo quais são as dificuldades que ele tem também, a gente dando dicas do que a gente tem feito no nosso local e a outra pessoa dando dicas para a gente do que tem tentado fazer, das mudanças que tem feito, nosso trabalho flui melhor, né? Quando a gente tira esse momento de conversar de como foi o fim de semana, é muito importante também. Então, não sei qual é o horário estipulado para vocês, mas é importante que vocês também tenham o almoço mais tranquilo, mais demorado, né? Com os colegas, compartilhando o fim de semana, tenham um momento de descanso, um momento de pausa, né? Porque se você não fizer alguns momentos de pausa durante o seu dia, você não consegue render. E aí vai chegar no final do dia, você vai estar estafado, cansadíssimo e pensando que não conseguiu resolver tudo o que tinha para resolver, tá? Então fica a minha dica de hoje, meus parabéns para o dia do administrador e da administradora, né? Muitas mulheres no local de trabalho, né, fora de casa, em que administram a sua casa, administram o seu espaço de trabalho, né? Administram as famílias. Né, quero dar meus parabéns para vocês que, independente do certificado de administrador, todos nós administramos, né, a nossa vida pelo menos, né? Então eu quero deixar para vocês refletirem na frase que eu iniciei essa palestra e aos que planejam, aos que organizam, aos que lideram, aos que agem em busca de bons resultados, meus parabéns, que são todos esses administradores que trabalham em prol de um espaço mais harmonioso e organizado. Muito obrigada pelo dia de hoje, por essa oportunidade. Vocês podem procurar o meu contato com a Tatiane Borges, né? E pode ser encontrada como Tati Organiza. Podem buscar nas redes sociais e me acompanhar, que eu estarei lá à disposição também. Obrigada e parabéns.